Olá a todos, essa é a minha aula número 1, onde iremos apresentar um pouco sobre o VRAP e suas aplicações para a robótica, um pouco mais sobre a ferramenta, né? Bom, primeiro passo então, nada mais justo do que mostrar, esse aqui é o site onde o VRAP se encontra, coppeliarobots.com, e aí você pode encontrar mais informações sobre os produtos dele. O VRAP ele é gratuito para a versão educacional, então você pode vir aqui em Downloads e baixar a versão para o sistema operacional que desejar, quantos bits for também no Linux. E simplesmente no Linux, que é onde eu estou agora também, estou usando um Lubuntu, é a versão simples de instalar, na verdade é só descompactar numa pasta qualquer e tudo que necessita o VRAP para funcionar já vai estar dentro daquela pasta. Bom, à medida do possível a gente vai mostrando melhor algumas funcionalidades que nos facilitam usar. Então foi essa versão 64 bits que eu estou usando no momento. Aqui também você pode achar algo mais sobre documentação, manual, suporte. Eles são bem ativos nessa questão de suporte também. Bom, e outras coisas mais sobre a licença, aquilo que eu falei sobre licença educacional, está disponível. Essa versão que eu sugiro todo mundo que puder, que se encaixe na versão educacional, baixar. Então tem a versão Pro também, que as empresas podem começar a comprar uma versão profissional também, que seria igual à versão educacional. Bom, dito isso, para iniciar o VRAP, na verdade, ele está numa pasta, tem seus arquivos, simplesmente basta executar o shell, o vrap.sh, e o sistema inicia. É importante a gente usar o shell do Linux, porque se você for vendo aqui, ele te dá um feedback de tudo que ele está fazendo e de algum problema que pode ter dado na execução. Então, por exemplo, dá de ver que eu não tenho o ROS instalado, então essas funcionalidades provavelmente não vão funcionar. Então esse plugin ele não está ativo porque não achou o meu ROS. Bom, mas em todo caso sugiro essa tratativa, iniciar pelo prompt em qualquer sistema operacional que você funcione. O Windows normalmente ele já coloca o seu atalhozinho lá, é mais fácil iniciar pelo atalho, mas sugiro ainda, principalmente se estiver dando algum problema no seu mundo, na sua cena, é interessante tentar usar o prompt, porque inclusive os prints que você dá, eles vêm todos para cá também. O próprio Lua tem contato direto com o prompt. Bom, quando a gente abre o VRAP, simplesmente ele vem um mundo com um tamanho reduzido e a gente começa a brincar um pouco com ele. Então, bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer e entender é como movimentar também. São esses 3 botões iniciais são muito importantes. Então ele gira em torno de um ponto específico. Você consegue ajustar a câmera, né, o ponto de visão girando, e esse aqui ele movimenta para frente, para trás, para baixo, para cima. Bom, seria mais linearmente falando, não é um giro. E esse ele aproxima, somente isso. Também dá para usar girando o mouse, a bolinha do mouse. Bom, seriam essas as funções básicas. Então vamos já fazer alguma coisinha com ele. Bom, ele tem vários modelos, então esse model view é bem importante. Você pode incluir muitas coisas já pré-definidas aqui, é bom dar uma olhada geral. Mas vamos iniciar com os robôs já. Existem alguns tipos de robôs também, mas um dos mais usados e mais queridos pelo pessoal da robótica é o Pioneer, e vamos usar eles aqui também. Sempre que você inclui um modelo, e
ele diz algumas informações básicas, tipo quem é o autor, etc. E às vezes tem algumas coisas interessantes aqui também, como dicas ou coisas do tipo, mas não é geral, normalmente é só alguma informação mais de quem que fez o modelo. Bom, colocado o modelo, uma das questões importantes é esse botão também. Esse botão, se ele está desselecionado, você não consegue selecionar nenhum objeto na cena. Se ele está selecionado, você consegue selecionar o objeto. Então é sempre importante, se você está querendo selecionar alguma coisa, verificar se ele está checado, né? Se ele está habilitado. Outra questão importante é a transladação. Então, ou seja, movimentar os objetos, que pode ser feito sobre sobre o eixo X, sobre o eixo Y e Z ao mesmo tempo todos, ou simplesmente habilitar um deles, por exemplo. Eu só vou mexer no eixo X, no eixo Y também, então fica mais livre, no eixo Z também. Só que daí ele deixa somente duas posições. Vamos colocar ele um pouco mais alto, que é o padrão da robótica, ele cair na cena, não é? Bom, vamos ver o que acontece já que tem uma... Quem nunca fez, é bom começar jogando o robô para baixo. Então, para iniciar a reprodução da cena, simplesmente aqui ele cai e segue e cai. O mundo não está fechado. Bom, isso é uma coisa que a gente vai fazer um pouco mais pra frente. Antes ainda, queria mostrar alguns componentes que são importantes, muita gente usa na robótica, que são alguns componentes que estão também aqui no Model View. Bom, eu vou ensinar como o jeito mais simples que eu encontrei de colocar um componente num robô, que é simplesmente anexá-lo, né? Bom, como a gente tem que fazer, então, vou primeiro escolher um GPS. E o GPS está aqui, vou colocar em qualquer lugar. Bom, esse GPS, então, o meio mais fácil, a gente tem que transladar ele pro centro do robô. Então, o meio mais fácil de fazer isso é anotar o centro do robô, por exemplo, 0555 08 em X, em Y e 036 38 em Z. Bom, para não ficar se matando, então, em colocá-lo bem no centro é mais fácil assim. E para selecionar o GPS, por ele ser um ponto muito pequeno, é melhor pela cena hierarquia, que é mais simples de fazer. Bom, então vamos lá, simplesmente basta vir aqui e reposicioná-lo, né? Ele já vai ficar bem no centro. 08 e agora está bem embaixo do robô, então vou colocar um pouco mais para cima. 38. Beleza, bem no centro. Outro ponto interessante, ele estando bem no centro, a gente anexa ele dentro do robô. Isso é uma questão interessante, que daí ele vai junto. Se rodar agora a cena, vamos ver que já temos a posição relativa do robô mesmo caindo. É interessante. Bom, vamos deixar então o GPS já dentro do robô, poderia ser usado na programação do robô. E vamos colocar um outro sensor também. Não existe muita diferença, mas vamos colocar um sensor laser só para ver, tipo SIC, parecido com SIC, só para a gente ver outras funcionalidades também. Bom, o processo é similar também. Vamos transladá-lo para primeiro no centro do robô. Não é uma posição muito interessante para o SIC, mas vocês vão ver que facilita um pouco a gente colocar numa posição interessante mais para frente.
tá negativo aqui. Vi que alguma coisa estava errada. Beleza, ele já está no centro do robô. Agora vamos mexer com só com o Z para ele aparecer em cima. Beleza, agora ele está bem no centro do robô, numa posição muito boa. Vamos mexer no Y então, um pouco para frente. Bom, estaria numa posição centralizada e adequada para o SIC. Seria interessante também. Bom, vamos movê-lo também para dentro só para mostrar um pouco. Bom, uma ideia a princípio, então, todos os componentes, o SIC agora está dentro do robô também, então eles se movem juntos e etc. Bom, outra coisa interessante que a gente pode ver é todos os componentes que vêm com esses dois ícones aqui. Esse ícone é um ícone interessante também, mas vou falar um pouco mais na frente. Esse primeiro, ele lida com os scripts. Então o SIC, aquele laser, ele já faz algumas coisas pré-definidas, que é mostrar ele na cena, etc. É só isso que ele está fazendo. Mais pra frente a gente vai ver que ele daria para tirar algumas coisas mais. Então todos eles são programáveis e o próprio criador, ele já faz algumas coisas interessantes que a gente pode aprender também com isso. Aprendendo com a programação Lua, né? Que esses scripts são em Lua. Mas tem uma coisa interessante aqui do lado também, que nós podemos mexer com algumas configurações deste laser, né? Desse scanner laser. Por exemplo, ele está só varrendo 90 graus. A gente pode aumentar, que seria o tamanho de um SIC, que é 180 graus. Bom, isso já mexi num dos componentes que vem com ele. E a densidade também pode ser alterada, seja mais lasers no feixe. Bom, dando isso configurado da forma que você quer, o sensor vai comportar daquela forma. Bom, o objetivo aqui não é usar o SIC, então eu vou o laser, o scanner laser, eu vou excluí-lo também. Para excluir basta dar um delete e ele acaba saindo da cena. O GPS eu vou deixar também, que ele não influencia muito, ele só mostra a posição que a gente está. Bom, outra questão interessante que eu recomendo vocês usar, vocês estão vendo que o robô está caindo, então um meio de fazer com que ele não caia é a gente usar uma outra questão que está aqui na infraestrutura. Aqui embaixo a gente pode notar aqui em outros, a gente tem um bloco de concreto que ele é reposicionável, né? A gente pode mudar seu tamanho, sua forma, e com isso a gente pode criar algumas coisas interessantes também, que seriam as nossas paredes. Bom, vamos ver melhor então qual que seria o tamanho ideal. Acredito que esse tamanho máximo aqui em Y seja suficiente. Vamos transladá-lo então e verificar. Isso, tá ok. Bom, estando posicionado, podemos fazer os outros lados também. Simplesmente com Ctrl C, Ctrl V dessa estrutura a gente já incluiu mais um, só temos que transladá-lo novamente para o outro lado. E pronto. Bom, fazendo isso, Ctrl C, Ctrl V, a gente pode entender também uma outra questão, que seria a rotação, que é esse segundo componente. A gente pode rotacionar então em Z, né? Em Z em 90 graus. Opa. Faltou eu aplicar. Bom, agora então o Ctrl Z funciona também.
Você pode rotacionar com o mouse também, mas para ficar mais preciso é melhor digitar. Bom, aqui a gente pode voltar aqui para a translação também, existe um botão que volta. E com isso a gente pode ajeitá-lo na posição final para fechar. E Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou mexer só no Y, então no stress. E aqui. Beleza. Temos um ambiente fechado agora. E esse ambiente fechado é uma coisa interessante que do Pioneer, que ele já vem com, vou até chegar mais perto pra gente ver, ele vem com de fábrica, digamos assim, da modelagem feita, ele vem com alguns tipos de sensores, com um sensor na verdade, 16 sensores ultrassônicos. Se você clicar aqui, ele vai mostrar para onde que ele está varrendo, né? Então é bem interessante a gente ver que o Z na verdade vai medir a distância então de qualquer objeto que bata nessa região. Então temos esses sensores que a gente já poderia vir a utilizar. Por que eu digo poderia? Porque na verdade o próprio autor do Pioneer ele já incluiu algum script, e mais pra frente eu vou explicar um pouco, mas ele já está fazendo algumas coisas que a gente vai ver agora. Ele já está fazendo um under, ele detecta então a parede e já se modifica, já se prepara para se deslocar. Então a gente pode já usar a rotina que ele já fez para navegar reativamente, né, pelo cenário. Bom, eu vou explicar um pouquinho só do que ele está fazendo, só para a gente entender. Eu já mostrei onde estão os sensores, aonde que eles estão medindo. Se você tiver alguma dúvida, basta vir aqui, e mesmo na reprodução a gente consegue ver normal, né, de onde que ele está medindo o som e como que ele entrega as respostas para a gente. Então, basicamente, o sensor ultrassônico vai te voltar uma distância, né? Vai voltar uma distância e através dessa distância a gente consegue programar então o robô, fazer seus desvios. E o que ele fez simplesmente é aqui. Bom, passa por uma inicialização. Ele se comunica então, os atuadores, que são os dois motores do Pioneer, o motor esquerdo e o direito, através da atuação diferencial desses motores, ele então consegue fazer o giro, fazer a movimentação. Algumas definições dele aqui, mas o mais interessante é aqui. Então ele pondera os sensores pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Então, dependendo do obstáculo, que seria para o motor esquerdo e para o direito, a velocidade do robô vai ser mais penalizada nesse motor, no caso. E através disso ele faz o giro. Note que esses últimos aqui, eles não são usados porque simplesmente são os traseiros. Ele só está se preocupando com a parte da frente, embora eles sejam medidos. E uma coisa importante que quando vocês forem programar em VRAP, que no Lua na verdade ele já prepara o próprio VRAP, ele tem essa variável syncAllType, que ele retorna a cada chamada do arquivo VRAP, então um tipo de evento, podemos chamar assim. Quem está programado orientado a eventos sabe, a gente cria funções. Aqui não é bem funções, mas a gente cria ifs. Então dentro desse if, sempre quando for inicialização, ele vai preparar essas variáveis. A velocidade V0, que é a velocidade de partida do robô, por exemplo, é 2 metros por segundo. Bom, para os dois motores, mais para frente a gente vai ver um pouco mais. Certo. E aqui então esse evento de limpeza não tem nada. E o de atuação, que é o mais importante para a gente, o que ele faz então? Ele tem essa função interna do VRAP, que também está em Lua, que simplesmente a gente passa, que aqui foi feito, eu esqueci de falar também. Ele vai para todos os sensores, né? O I vai variar, então vai pegar o ultrassom,
Ultrasonic Sensor 1, o 2, o 3 até o 16 e vai guardar o random dele aqui dentro desse vetor de 16 posições. Através desse random que tudo acontece. Então, através do nome do sensor que está aqui, ou através do nome do sensor que está aqui, ele consegue acessar as suas propriedades. Então é muito importante esse nome, o nome do Pioneer, o nome dos motores também, que estão aqui. Pioneer Left e Right também está por aí. Bom, continuando então, tendo os handles, que é o que ele faz a inicialização, é possível então a gente usar essa função e pegar a distância e essa função res. Bom, o que interessa pra gente no caso, se res ele for maior que 0, ele é um ponto válido, senão ele já diz que não foi detectado. Basicamente isso. Se quiser olhar um pouco mais sobre essa função, no site também é disponível, mas como é um tutorial inicial, não vamos falar muitos detalhes sobre a função em si, mas ele retorna uma coisa muito importante, que é a distância. E através dessa distância ele consegue então setar um valor para detecção, que ele é baseado naqueles parâmetros iniciais dele, no detection e dist, que a partir daí ele consegue gerar um fator esse que será então multiplicado por aqueles fatores e vai ser então somado, ou melhor, subtraído da velocidade inicial, que é V0. Inicialmente o motor esquerdo e direito são usados com a mesma velocidade, e aqui então eles vão sendo penalizados. E a partir daí é simplesmente setado então qual que é a velocidade que o atuador, o motor esquerdo e direito precisam atuar. E através disso então, dessa programação simples em Lua, ele toma esse tipo de ação. Ele chega, detecta até 0,2 metros, ele chega e já se vira. Bom, é isso que a gente teria para essa primeira aula, só para a gente ter uma noção de como usar então, de como usar um pouco o VREP, só uma noção inicial. Sempre lembrando que é importante a gente acessar o site da Copérnia e olhar o manual deles, que é bem interessante também. Tem muitas informações que podem ser úteis. Abraço então, até mais.